Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos vós. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Epístola de Paulo a Filipenses. Nós estamos dando sequência à série de exposições nessa epístola e hoje nós leremos o capítulo 3, versos 1 até o verso 11. Dizem assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos os cães, acautelai-vos os maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que há mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos. Ó Deus, que bênção que o Senhor está nos concedendo nessa noite. Não apenas de estarmos no meio dessa semana reunidos como teu povo neste lugar para lhe prestar culto, mas também por todos os testemunhos que aqui ouvimos sobre como o Senhor está agindo ao redor do mundo, abençoando todos aqueles, ó Deus, para quem o Senhor tem destinado a salvação. Nós te bendizemos, ó Deus, por tua graça. E agora, Senhor, te pedimos que através da exposição da tua palavra fales aos nossos corações, trazendo-nos, ó Deus, encorajamento e instrução, pois carecemos, ó Deus, da ação do teu Espírito entre nós na grande jornada da vida cristã. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem, irmãos, que eu tive a oportunidade de trazer aqui com base nesta epístola de Filipenses, eu disse que nós precisamos mais de exemplos do que de opiniões. Nós temos muitas opiniões, nós temos muito conhecimento. Falta-nos, sem dúvida alguma, exemplos que sejam capazes de influenciar a nossa vida a viver em conformidade com a vontade de Deus. E todos nós carecemos de um modelo que nos inspire a viver assim, sob a influência de seu bom testemunho. E eu pergunto, os irmãos, tem alguém próximo a você, alguém que você admira, alguém que você olha e pensa assim: eu gostaria de andar como ele anda, eu gostaria de andar como ela anda, eu quero seguir o seu exemplo. Seu exemplo é inspirador, me encoraja, me constrange na minha pecaminosidade. Todos nós carecemos de alguém assim, porque o cristianismo não é uma experiência de vida solitária, muito pelo contrário, o cristianismo bíblico é vivido e só pode ser vivido na comunhão, na parceria, na unidade da igreja, na luta pela fé evangélica. E na passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele compartilha o foco da sua vida cristã, ele compartilha o foco da sua missão, na esperança de que os seus leitores se juntassem, sendo influenciados por suas palavras, se juntassem a ele nesta jornada da vida cristã. Há muitas coisas maravilhosas que podemos experimentar nessa vida, mas sem dúvida alguma, a mais importante, a mais sublime, a mais excelente experiência que eu e você podemos experimentar nessa vida é conhecer o Senhor Jesus Cristo, e nada se compara a conhecê-lo como nosso Salvador e viver guiado, tendo Ele como nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, depois de ter transmitido no capítulo 2 a sublimidade do testemunho de Cristo, do exemplo de Cristo, ele apresenta ainda no capítulo 2 de Filipenses, dois exemplos que inspiram, exemplos entre nós, como é o caso de Timóteo e o caso de Epafrodito, algo que ele vai expor nos versos anteriores.
Nesta passagem, o apóstolo Paulo se preocupa em apresentar o seu testemunho. O grande apóstolo Paulo, aquele que pregava entre as igrejas, aquele que disse em 1 Coríntios capítulo 9, que ele pregava aos outros, ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não fosse ele mesmo reprovado. O apóstolo Paulo tem uma preocupação como aquele que transmite a palavra de Deus, aquele que prega entre as igrejas, de dar um exemplo pessoal da sua própria vida. E este é um elemento muito importante naqueles dias, porque este testemunho do apóstolo Paulo denunciava por si só aqueles que estavam andando na mentira, corrompendo igrejas inteiras com as suas falsas doutrinas. Então o apóstolo Paulo apresenta nessa passagem o seu exemplo, o seu foco de vida, o foco da sua missão. E como eu disse, a sua missão, o seu propósito, o seu objetivo é de influenciar a igreja a se juntar a ele nessa mesma jornada. Eu chamo a atenção dos irmãos no verso 1, onde ele mostra a importância da alegria no Senhor. Versos 2 ao verso 3, a advertência contra a falsa justiça, e aqui ele se refere aos chamados judaizantes. E por fim, o exemplo da verdadeira justiça. Nesse momento ele apresenta o seu próprio testemunho, versos 4 ao verso 11. Vamos olhar primeiramente para esta afirmação que ele faz, introdutória, sobre a importância da nossa alegria no Senhor. Ele disse no verso 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Tendo exposto a ênfase doutrinária, e essa é uma característica dos escritos paulinos do Novo Testamento, dentre as suas 13 epístolas, suas 13 cartas, o apóstolo Paulo, ele tem essa mesma característica. Primeiramente, ele lança os fundamentos doutrinários, e logo em seguida, ele faz aplicações e exortações. Então, ele se preocupa, nos 2 primeiros capítulos, em lançar os fundamentos doutrinários, para agora, a partir do capítulo 3, abordar aqueles temas que encerrarão esta epístola. E ele abre aqui esta parte do capítulo 3, a epístola encerra no capítulo 4, mais uma vez abordando o tema da alegria. Certamente Paulo está refletindo sobre aquele testemunho que nós encontramos lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, que Jesus, ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. E então Paulo encorajou os cristãos a suportarem as aflições da vida terrena. Nós vemos isso desde o capítulo 1, como ele estava enfrentando muitas lutas por causa do Evangelho, e ele convoca os crentes para que se juntassem a ele nessa mesma luta pela fé evangélica. E ele encoraja os cristãos a enfrentar essas lutas, tendo em vista a alegria da vida eterna que nos está reservada. Ora, irmãos, se pudéssemos por um instante abrir os nossos olhos e contemplar aquilo que Deus está preparando para nós, sabe o que aconteceria? Nós nos desprenderíamos das seduções dessa vida terrena e nos preocuparíamos com as coisas mais excelentes, aquilo que é mais importante para a nossa vida. E Paulo contemplou isto, Jesus contemplou isso na cruz, e foi isso que deu força para que ele suportasse a cruz. Então o apóstolo Paulo está nos convidando a examinar, a experimentar, a conhecer essa alegria no Senhor. Não apenas do Senhor, tendo o Senhor como fonte, mas uma alegria que é experimentada no Senhor, no relacionamento com o Senhor, na caminhada com o Senhor. E a alegria no Senhor é esse deleite perene na bondade de Deus revelada em Cristo, diferente daquela felicidade que nada mais é circunstancial. Esta alegria que Paulo se refere é este consolo inalterável, inalcançável pelas adversidades ou até mesmo bênçãos circunstanciais, como testemunhamos no próprio testemunho que ele dá no capítulo 2, verso 17, onde nós lemos o seguinte: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo preso, sabendo que ele estava exposto à morte pela condenação de com base numa falsa acusação, e ele está dizendo: olha, por vocês eu me alegro, e eu quero que vocês se alegrem comigo. Parece até contraditório, irmãos, mas mesmo preso, o apóstolo Paulo não perdia a sua alegria, porque a sua alegria não estava baseada nas suas circunstâncias, a sua alegria estava no Senhor. E quando nós experimentamos essa alegria no Senhor, não tem circunstância capaz de tirar de nós a paz
e o deleite que nós só podemos experimentar pela fé em Jesus Cristo. E nos parece, quando nós entramos neste texto aqui, do verso 1, examinando o que ele vai dizer a seguinte no verso 2, parece que ele está mudando abruptamente de assunto, mas na verdade ele não está mudando de assunto. Ele está introduzindo o tema da alegria justamente para nos fazer lembrar que conflitos e oposições fora da igreja e dentro da igreja são inevitáveis, mas totalmente superáveis se tivermos o foco na direção certa. E nesse momento, ele nos faz lembrar primeiramente sobre as oposições, os conflitos que estavam presentes dentro da igreja. E aqui nós entramos na advertência que ele faz no verso 3, do verso 2, até o verso 3. Ele começa o verso 2 dizendo: acautelai-vos, e ele faz menção 3 vezes dessa advertência: acautelai-vos. O tom do apóstolo Paulo foi demasiadamente enfático, no sentido de: tomem cuidado com aqueles que tentam desviar a sua atenção de Cristo. Tomem cuidado, irmãos, porque há muitos entre nós e fora do nosso meio que estão determinados a desviar a nossa atenção do Senhor Jesus Cristo. E há muitas vozes entre nós e no meio de nós com este objetivo. Pregações que não são cativadas no texto bíblico, e sim em histórias pessoais, piadas, especulações, obscuridades e doutrinas estranhas. Liturgias e músicas que não centralizam a glória de Deus e a pessoa de Cristo. Conversações que não promovem a edificação bíblica da fé, são conversações torpes, baseadas em maledicências. Maus exemplos de crentes que estão da igreja, mas o seu coração ainda permanece no mundo. Pessoas que ao mesmo tempo estão na igreja, cultuando a Deus, levantando as suas mãos, prestando culto a Deus, termina o culto, sai pela porta da igreja, vive como se não tivesse experiência nenhuma de adoração com Deus lá fora. Há muitos maus exemplos entre nós. E eu não me refiro apenas a membros comuns, me refiro também a líderes eclesiásticos. E Paulo está dizendo: acautelai-vos, tomem cuidado, há um perigo entre nós, há uma ameaça entre nós, pessoas que tentam intimidar-nos, pessoas que tentam determinantemente desviar a nossa atenção de Cristo. Então Paulo se referiu aqui aos que professavam crer em Cristo, mas viviam contradizendo esta fé, pelo apego a tradições superadas por Cristo, e eles foram descritos aqui no verso 2 como cães, e nesse sentido Paulo está se referindo aqui ao seu caráter, porque os cães naqueles dias não eram esses cuticutizinhos que nós temos em casa, esses bichinhos fofinhos, que parecem literalmente de pelúcia. Os cães que Paulo está se referindo eram aqueles animais que perambulavam pelas ruas, como animais desprezíveis que ficavam mexendo nos lixos, se metendo em coisas impuras, e Paulo está aqui chamando esses maus exemplos de cães, se referindo ao caráter deles, como pessoas desprezíveis pelo seu caráter, pessoas impuras por aquilo que eles se metem. Mas também Paulo faz menção aqui sobre a conduta dessas mesmas pessoas, quando ele se refere a maus obreiros, pessoas que estavam dedicadas ao serviço divino, ao serviço eclesiástico, mas o seu comportamento, a sua conduta era e foi qualificada como sendo má. E Paulo está aqui certamente se referindo ao legalismo desses judaizantes, desses maus obreiros, que adicionavam à fé tradições mortas. A fé para com Deus é uma fé pura, que dispensa qualquer elemento, irmãos, porque ela é por si só suficiente para a nossa justiça. Mas os legalistas, eles não se conformam, parece que é muito pouco, a graça é muito absurda de ser aceitada, o homem tem que fazer alguma coisa, o homem tem que compensar a sua salvação, ele tem que fazer uma campanha, ele tem que consagrar um objeto, ele tem que proferir um aleluia na hora do culto, ele tem que vestir determinado tipo de roupa, ele tem que ouvir determinado tipo de música, senão ele não pode herdar a salvação. E ai daquele que começa uma campanha e quebra essa campanha por algum vacilo. Paulo está dizendo: vocês estão sendo entorpecidos por homens loucos nas suas doutrinas, nos seus discursos. São maus obreiros que estão negando a suficiência da fé na pessoa de Jesus Cristo para a nossa salvação, adicionando à fé elementos que o homem deve atender para merecer e para justificar a sua própria salvação.
são maus obreiros. Eles não têm compromisso com a verdade. Mas Paulo não faz menção apenas ao caráter e à conduta deles. Paulo também faz menção sobre a doutrina que eles estavam pregando. Por isso Paulo os escreve como sendo os da falsa circuncisão, porque eles professavam tradições sem fé, religiosidade morta. Se eu não sentar no determinado banco onde eu estou acostumado a sentar, o culto não vai ser mais o mesmo. Há muitas tradições, irmãos, que nós praticamos no impulso, tradições desprovidas de fé. Os da falsa circuncisão estavam admitindo a fé em Jesus Cristo, mas não estavam abrindo mão das tradições mosaicas, das tradições dos judeus, porque eles são da falsa circuncisão. Paulo diz no verso 3, nós é que somos da circuncisão. Por quê? Porque nós adoramos a Deus no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, e mais, nós não confiamos em nós mesmos. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que você possa fazer para justificar a sua salvação em Cristo Jesus. Por mais bem intencionados que estejamos, por mais que estejamos dedicados a muitas obras, meus irmãos, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. A salvação da parte de Deus é resultado da sua graça e recebida pela fé. Fé essa que o próprio Espírito nos dá na obra da nossa regeneração. Ele nos capacita a crer. A obra da salvação é uma obra da graça de Deus somente. Nós que somos a circuncisão, mas os da falsa circuncisão estavam dizendo: é bom que vocês creiam em Jesus, mas sem cumprir as tradições de Moisés, vocês não podem obter a justificação. Estes eram judeus que conheceram o Evangelho de Cristo, mas insistiam em viver como se não conhecessem e não confiavam na suficiência de Cristo para a sua própria salvação. Então, sutilmente, tentaram desviar a confiança dos crentes de Cristo para os méritos de disciplinas religiosas, confiando mais em si mesmos, texto que nós lemos aqui no verso 3. Paulo não apenas advertiu, mas com essas palavras ele está também denunciando essas más influências dentro da igreja, sob pena de sofrer os danos severos contra a sua própria espiritualidade, se tornando legalista e secularizada. É assim que a igreja, entre aspas, se desvia. Quando ela tira o foco do Senhor Jesus Cristo, quando ela tira o foco do testemunho da Escritura e começa a confiar mais em si mesmo, nas suas próprias tradições, no seu templo, no seu poder financeiro, nas suas próprias tradições, a igreja começa a se degenerar espiritualmente. Ela começa a perder o vigor espiritual e começa a tratar os cultos como sendo apenas uma reunião, um aglomerado, não uma experiência de adoração e de comunhão verdadeira e real com a pessoa do Senhor Jesus Cristo que está presente entre nós. A igreja começa a perder a noção das questões espirituais e começa a confiar mais em si mesmo. E Paulo está dizendo: olha, irmãos, cuidado com estes cães, cuidado com esses maus obreiros, cuidado com esses da falsa circuncisão. Não tirem os olhos de vocês da pessoa bendita de Jesus Cristo. Confiem no testemunho dos apóstolos a respeito de Jesus. Creia em Cristo somente, e isto é suficiente. Então, meus irmãos, a partir daqui, uma vez que ele lança o adversário, a dificuldade, o obstáculo, ele agora vai lançar um bom testemunho, testemunho da sua própria vida. Então ele começa no verso 4 até o verso 6, primeiramente mostrando qual era a sua vida pregressa, como ele estava vivendo. Ele diz, por exemplo, no verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele está se referindo à tradição do judeu, e ele vai dizer: olha, eu era mais judeu do que eles. Por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, verso 5, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele está falando de gerações. Sabe aquele negócio? Por exemplo, o meu avô era presbítero, era presbiteriano, lá na cidade de Itapuranga. Ele era presbítero da igreja presbiteriana de Itapuranga. A minha mãe foi criada na tradição presbiteriana. Eu depois fui para a igreja cristã evangélica, cresci na cristã evangélica boa parte da minha vida, e acabei, depois de ter vivido nos Estados Unidos e me ligado a uma igreja presbiteriana lá, ao voltar para o Brasil, me liguei à igreja presbiteriana do Brasil. Eu poderia dizer: eu sou presbiteriano de presbiterianos, eu sou hebreu de hebreus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele vem de uma tradição de gerações, como sendo
um hebreu. E ele diz, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E ele continua ainda, só até aqui no verso 6. Veja o exemplo que ele está dando, o testemunho que ele está dando sobre a sua realidade. Então ele está dizendo, olha, se alguém poderia viver na carne e confiar nessas obras que deveriam ser cumpridas e atendidas, segundo a tradição dos hebreus, eu era um deles. Eu era um deles. Mas ele nos surpreende quando ele mostra, olha, a minha vida mudou. A minha vida mudou. E ele diz isso no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. A vida do apóstolo Paulo mudou. Todas aquelas tradições ele considerou como tradições mortas, porque estavam vazias da fé em Jesus Cristo. Então o que ele perdeu? Ele perdeu essas tradições sem fé em Cristo Jesus. Verso 7 e verso 8. Verso 8 ele diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo perdeu? Perdeu todas essas tradições, essas vaidades religiosas, essas reputações vazias de fé. Eu sou presbiteriano de presbiteriano, eu vim de longas tradições, conheço todos os textos sagrados, sei de cor todos os hinos, sei cantar o Castelo Forte, não sei cantar um hino nacional, mas eu sei cantar o Castelo Forte de cor e salteado. Sabe o que isso significa, irmãos? Nada. Se não houver fé em Jesus Cristo, todas essas tradições significam nada mais do que nada. Porque o que dá sentido à nossa vida é a fé em Jesus Cristo. Assim como Pedro e Samuel declararam publicamente aqui hoje, não rompendo com a fé dos seus pais, mas pessoalmente dizendo, não é agora pela educação dos meus pais, é porque eu pessoalmente creio em Jesus Cristo. E é isto que Paulo considera mais importante, crer em Jesus Cristo. Então nós não precisamos mais de indulgências. Então nós não precisamos mais dessas campanhas chantagiosas, do tipo, se você não fizer, Deus não vai se agradar de você e vai te amaldiçoar. Se você não der, você perderá benefícios espirituais. Se você não estiver na igreja, você vai perder a salvação. Nós não precisamos mais acreditar e praticar essas coisas. Nós temos fé em Jesus Cristo e Ele é suficiente para nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então Paulo está dizendo, eu me libertei dessas tradições. Eu não preciso mais disto. Eu tenho Jesus. E Ele veio do céu ao mundo para morrer em meu lugar. Como foi dito aqui pelas palavras do Pedro e do Samuel. Eu me considero incapaz de atender a lei de Deus. E todo o meu esforço não resolveu em nada. Não resolve nada. Essa foi a luta da reforma protestante. Fé somente em Jesus Cristo. E em nenhuma outra tradição. Nós não podemos nos apegar a nada além da fé em Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu na história do apóstolo Paulo. Ele conheceu pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. E isso fez uma diferença enorme na sua vida. É por isso que ele vai dizer, irmão, o que aconteceu? Ele perdeu todo o seu compromisso com essas tradições. Mas sabe o que ele ganhou? Pela fé em Jesus, a justificação. Verso 9. Ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, não é mais pelo meu mérito, não é mais por esse engano, por essa fantasia de achar que eu sou capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, de modo que pelas minhas obras, pelo meu esforço, pela minha disciplina, eu serei justificado. Paulo está dizendo, não é mais com base nessa falsa expectativa, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Sabe o que ele ganhou? A justificação pela fé em Jesus.
Ele foi justificado porque ele depositou a sua vida na confiança de Jesus como seu único mediador, aquele que veio ao mundo para morrer como um cordeiro pascal, derramando o seu precioso sangue expiatório, para que diante de Deus, pelos méritos dele, a justiça fosse imputada a nós. Paulo creu em Jesus Cristo e ele recebeu esta justiça, não mediante a lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas ele também recebe a graça da santificação, verso 10. Ele diz no verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O exemplo de Jesus, Paulo se apega, se une ao exemplo de Jesus, ao testemunho de Jesus, e ele passa a viver em conformidade com quem Jesus é. Ele recebe a graça de andar em santificação progressiva da sua vida. Esta é uma vida orientada pela santificação em Cristo. Cristo é o referencial de moralidade, de justiça, de política, de relações sociais, de negócios, e ele está dizendo, eu recebi a graça de me conformar com Cristo, de maneira que se eu sofrer com Cristo, eu sofro e me congratulo e me alegro, porque eu não estou perdendo nada, eu estou contemplando a alegria que me está proposta. E por fim, meus irmãos, encerrando o verso 11, sabe o que Paulo ganha? A esperança da glória de Cristo. É perceptível a palavra de Paulo quanto à morte e à ressurreição de Jesus, e o resultado está no verso 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Estar com Cristo. Então ele fala da sua justificação, da sua santificação e da esperança da glória de estar com Deus no dia da ressurreição. Esta é uma obra completa que Deus começou, como nós vimos aqui no capítulo 1, verso 6, também no capítulo 2, o Deus que começou essa obra e que há de completá-la. Paulo está olhando para o quadro completo, dizendo, olha, o que eu ganhei é tão precioso para mim, que eu não abro mão de nada, eu estou disposto a perder tudo o que for necessário, abrir mão de velhos hábitos, de um estilo de vida pecaminoso, de palavras que desonram a Deus, eu estou disposto a perder tudo isto pela sublimidade da obra da salvação. Deus me justificou, me conforma com Cristo Jesus e me dá esperança no dia da sua ressurreição, no dia da ressurreição, de estar com Ele. E por isso ele diz, olha, irmãos, eu estou contemplando isto, se alegrem comigo, se juntem comigo, encorajando a igreja a passar por cima dos obstáculos, das oposições, das ameaças, dos cães, dos maus obreiros e os da falsa circuncisão, seguindo firme, tendo o objetivo e o foco na direção certa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar trazendo aqui a todos nós algumas considerações muito importantes. Primeiramente, escolha quem você deseja que influencie a sua vida. Nós vimos a importância do exemplo do Senhor Jesus Cristo, do exemplo a partir de Jesus Cristo, como um seguidor de Jesus, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito e agora o exemplo do apóstolo Paulo. Escolha quem você deseja que influencie a sua vida. Boas amizades são aquelas que te estimulam a amar a Deus, a crescer em santificação e a ter comunhão com a igreja. Essa é a boa amizade. A boa amizade é aquela que vai te estimular, repito, a amar a Deus, a crescer em santificação e a ter comunhão com a igreja. Boas amizades te ajudam a aprender mais a palavra de Deus e não se afastar da palavra de Deus e não criando dúvidas no seu coração quanto à palavra de Deus. Boas amizades te ensinam a honrar e obedecer os seus pais, a honrar os idosos e obedecer e honrar também as autoridades constituídas, jamais enfrentá-las em defesa de sua autonomia. A autonomia é uma das faces do pecado da rebelião. Nós estamos sempre debaixo da autoridade de alguém, e Deus constituiu autoridade entre nós. Autoridades essas que devem ser honradas e obedecidas. Boas amizades valorizam a fidelidade do casamento. Boas amizades valorizam a família. Boas amizades valorizam o seu cuidado para com seus filhos, segundo os padrões divinos, não segundo as ideologias anticristãs de uma sociedade caída. Boas amizades te alertam contra o pecado. Sabe como? Te confrontando em particular e defendendo a sua honra e a sua reputação em público.
Boas amizades estão presentes ao seu lado nos piores momentos da sua vida. Então, escolha bem quem você deseja que influencie a sua vida. Em segundo lugar, lembre-se que religiosidade sem fé em Cristo não tem qualquer valor, como nós vimos aqui. A salvação é uma convicção e uma experiência pessoal e não pode ser transferida ou adquirida por alguma disciplina religiosa. Acautelai é a advertência do apóstolo Paulo. Se está sob a influência de pregadores que subestimam a autoridade da palavra de Deus em suas pregações e em cultos que não exaltam a Cristo, se afaste dessas influências. Tenha coragem de tomar a solene decisão de se afastar dessas influências, porque elas promovem mais humanismo religioso e legalismo que a verdadeira fé que te conduz à vida eterna. Tenha coragem de sair debaixo de influência de pregadores que não expõem a você a verdadeira doutrina. Por fim, meus irmãos, a riqueza do conhecimento de Cristo. Nada pode ser mais valioso para uma pessoa que conhecer o Senhor Jesus, como Paulo dá testemunho aqui, no texto que nós lemos, pelo testemunho da palavra de Deus. O apóstolo Paulo havia sido enriquecido por uma forte tradição judaica, é o que nós lemos nos versos 4 até o verso 6. Mas isso não garante a nossa salvação. Por isso ele considerou isso tudo uma perda. Uma perda. Cada um de nós precisa crer pessoalmente em Cristo para a justificação, para a santificação e, por fim, para a nossa glorificação. Então você, jovem, adolescente, que me ouve nesta noite, é importantíssimo que você tenha uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Entre no seu quarto, coloque os seus joelhos no chão e diga: Senhor, de tudo que eu ouvi a respeito do teu filho, hoje eu quero declarar que eu creio em Jesus Cristo e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E a misericórdia do Senhor te assistirá. E a misericórdia do Senhor te assistirá. Cada um de nós precisa assumir particular e publicamente a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, não apenas dentro da igreja, mas também fora nas nossas relações com essa sociedade caótica. Cada um de nós precisa aprender a amá-lo de todo o coração e ter a coragem de abandonar crenças, palavras e práticas que desonram o testemunho de Cristo. Confiar em nós mesmos só nos leva, meus irmãos, à perda da nossa vida, perda do nosso tempo. Carecemos confiar totalmente em Cristo se quisermos experimentar a verdadeira alegria da vida eterna. E essa é a alegria que ele declara aqui no primeiro verso. E nós vamos orar por isso. E vamos pedir a Deus a sua bênção sobre nós. Amém? Vamos colocar de pé e recebemos do Senhor a sua bênção.